E você tinha falado até sobre a questão de espíritos inferiores ali ao nosso redor. É, fala para nós um pouquinho, por gentileza, a Sim. questão assim, a prece, ela tem um poder de afastar os obsessores, esses espíritos ainda envolvidos no mal? Tem um efeito muito grande sobre o plano espiritual. Atrair os bons, convencer os endurecidos e até afastá-los. Até afastá-los. O efeito, ele sempre acontece, né? Na medida da força da nossa sinceridade, da nossa boa vontade. Quando nós oramos, os bons acorrem em nosso auxílio, né? Seja para multiplicar o auxílio para alguém, seja para um empreendimento, ou seja simplesmente para nos proteger, para nos proteger. E aí, isso, de alguma forma, limitará a ação das trevas. Mesmo porque a nossa prece, a nossa oração, sendo sincera e sendo com amor, não só causará, digamos, um afastamento comum, mas os convencerá a mudar de conduta. Quando nós vamos num trabalho espiritual e fazemos as nossas preces, os espíritos endurecidos que são trazidos, na maioria das vezes, eles são convencidos a parar com aquele empreendimento do mal, de perseguição, etc. A maioria são convencidos e muitos, todos são retirados. Alguns voltam porque o próprio assistido os atrai de volta. Mas, na maioria das vezes, aquela sinceridade do grupo, a boa vontade do grupo, faz não só um convencimento, como também um auxílio para eles em geral. E onde eles acontece, eles aceitarem mudar de conduta, aceitarem se tratar, porque tem os hospitais espirituais onde eles são tratados e onde eles se propõem, eles são, digamos assim, envolvidos pela energia boa a, digamos, a adotar uma nova postura perante aquele seu devedor, porque eles estão à nossa volta não é à toa, não é porque pelo bel prazer de fazer o mal, às vezes conectados com um ato nosso mesmo, que nós atraímos e os prendemos ao nosso lado. E aí eles ficam, digamos assim, permanecem do nosso lado por, digamos, por responsabilidade nossa, né? Não podemos acusá-los simplesmente. Não porque ele é um espírito mau. Não, às vezes ele é um espírito doído, é um espírito sofrido. Está ali fazendo uma cobrança que ele tem direito. Às vezes ele foi muito prejudicado por nós, né? E essa lembrança os prende do nosso lado. Ele foi, digamos assim, sofreu prejuízos enormes, né? E, então, aquele fato de nós os prejudicarmos acaba abrindo essa porta da perturbação e criando um vínculo conosco. Mas quando nós, digamos assim, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, assim, da nossa falta com eles, pedimos que Deus também possa perdoá-los assim, nós vamos rompendo essa vinculação. E eles e nós somos socorridos, né? Esse é o efeito da prece também. Porque muitas vezes, né, a gente pensa assim, vou ajudar numa desobsessão. Sim, Quer dizer, é bom a gente começar auxiliando esse obsessor, né, esse espírito inferior, começar ajudando os nossos, né? Porque muitos de nós, às vezes, têm esses espíritos sim, ligados sim, a nós sim, e, como você relatou, através do próprio exemplo, sim, a gente auxilia eles a tomar essa iniciativa do perdão, né? certo, Porque certo, imaginando que eu causei mal para alguém em outra sim, encarnação. Às vezes eu sim, posso ter causado nessa mesmo, né? Mas vamos dizer que eu não me recorde e é de uma outra existência. sim, sim, Aí aquele espírito me encontra nessa e vem num desejo de vingança. sim, sim, Só que aí se ele me encontra tentando ser alguém melhor, persistindo no bem, perdoando,
tendo novas atitudes, atitudes de amor, de caridade, Certo. ele próprio vai começando a ver, opa, peraí, já não é mais o mesmo. Exato. Ele já não tá mais, aquele mal que ele me fez, ele já tá procurando reparar de alguma maneira. Certo. E através dessas vibrações do nosso exemplo, ele próprio pode também, se não nos perdoar de imediato, pelo menos falar que Deus cobre e faça justiça e talvez se desvincular de nós, né? Seria mais ou menos nesse sentido? Exatamente, é assim, porque o nosso exemplo, nossa mudança de postura é contagiante e também, digamos assim, ela é contagiante, o termo mais adequado seria assim, é convincente. Convence ao nosso irmão cobrador que nós não somos mais o mesmo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.